Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu espero que esteja tudo legal, que esteja tudo jóia com vocês. Vamos aqui agora para conversar a respeito do setup, não do setup, mas da configuração do robô aí no seu Profit. Tá ok? Então a gente vai simular aqui como se a gente fosse colocar um robô mesmo, não tem nenhum aqui. Primeiro, estratégia, tá ok? Automação de estratégias. Esquece isso, ó, esse é o que rodou hoje. Esquece esse daqui, beleza? A gente vem aqui, ó, nova automação. Criar automação, tá ok? Abriu esse painel, primeira coisa que você vai fazer é selecionar o seu robô. Qual robô que você vai colocar? Então, no caso, você vem aqui, ó, que é a distribuição. Colocou ali, beleza, já está lá o robô, certo? Então, a primeiríssima coisa que você vai fazer é essa daí. Colocou o robozinho lá, botou ele para... Já colocou ele aqui dentro desse painel. Agora você vai vir aqui, ó, em configuração do painel. Configuração do robô, perdão. E tá aqui, ó, esses são os inputs, são os parâmetros. Isso daqui vai mostrar para o robô o que é que você quer que ele faça, tá ok? Logo o primeiro input que você tem, o primeiro parâmetro, é Protect. Eu tentei escolher nomes que sejam fáceis da gente guardar. Eu não gosto muito de colocar nome em inglês, tá? Não pode colocar nome com cedilha, nem com tio. Então eu falei, pô, coloca Protect, é fácil de todo mundo colocar. O que é isso aqui? O Protect é um parâmetro que ele está lá para proteger o seu capital, para que o robô ele opere, entre aspas, de uma maneira conservadora, para ele não se arriscar muito. Então o que o robô vai fazer aqui? Com o Protect acionado, ele vai tentar identificar as tendências. E ele só vai operar a favor das tendências, tá? Então se o mercado está subindo e se o mecanismo dele detectar que o mercado está realmente subindo, ele só vai fazer compra. Então, quando você vê o mercado disparando para cima, você não vai ver ele fazendo venda, só vai fazer compra. O contrário também se aplica. Se o mercado tiver em baixa, caindo, ele só vai fazer venda. Ele não vai fazer compra de jeito nenhum. E tem um outro aspecto dentro do Protect também. O que é? Ele tenta, veja bem, que isso eu digo tenta, porque o robô ele nunca vai conseguir ter 100% de acerto em todas as previsões, não previsões, em todas as análises que ele fizer. E a gente também não. O robô tem mais, ele tem assim um poder maior do que o nosso de conseguir enxergar certas situações, mas 100% jamais. Já já eu mostro para vocês no relatório de performance como é que isso daí se aplica aqui. Então ele tenta enxergar as tendências e ele tenta enxergar possíveis pontos de reversão, mas eu não estou falando só de pullback, eu estou falando reversão mesmo, tá? Momento em que o mercado está subindo e que corre o risco de dali para frente ele cair. Ele tenta enxergar isso. E quando ele entende que o mercado está numa situação dessas, com o Protect ligado, ele vai parar de fazer a operação. Então, se ele está comprado e o mercado está chegando lá em cima e ele entendeu através do mecanismo dele que corre o risco de ter uma reversão, ele vai parar de fazer compra. Então tem duas coisas aí. Ou você pode falar, nossa, bom, o robozinho está trabalhando, deixa ele lá. Ou você pode reclamar. Você pode falar, pô, caramba, meu mercado não para de subir, não reverteu e ele parou de comprar. Então, eu sou daqueles que pensam assim, que é melhor você ganhar pouco do que você perder. Entendeu? Ah, eu vou ganhar R$ 20, mas eu corro o risco de perder 200. Então é melhor não entrar na operação. Não vai, não é uma boa. Tá ok? Então esse robô ele vai fazer isso daí. O Protect serve para ele identificar a tendência e só operar a favor dela. E serve também para ele identificar possíveis pontos de reversão e deixar de operar nesses possíveis pontos, que é para você não ser pego numa reversão. Tá ok? É absoluto? É impossível ser absoluto. Não tem como, porque o mercado ele muda. A velha frase, o mercado é soberano. Tá ok? Então a seção Protect serve para isso. Deixou desabilitado, ele vai operar sem estar de olho na tendência, tá? E ele não vai se importar se vai ter reversão. Então, recomendação aqui sempre marcado. Beleza? Banda curta são os pontos em que ele vai vasculhar
a presença dos big players. Tá? Hoje em dia, no mini índice, eu só estou usando a banda curta. Não estou usando a banda longa porque é desnecessário, ele vai fazer bem menos operações. E não necessariamente as operações vão ser mais seguras. Tá? Então, por hora, eu deixo a banda curta. Se um dia for o momento de desabilitar a banda curta, ou seja, daí passaria a operar uma suposta banda longa, uma banda larga, eu aviso todo mundo. Se for o momento, eu vou avisar. Falar, gente, ó, já está na hora de desabilitar a banda curta. Mas no momento agora é deixar aí. O mercado do mini índice, ele é muito... Ele tem muita volatilidade, muita variação. Isso daí ajuda muito a gente. Tá ok? Nada disso que eu tô falando aqui, gente, é pro dólar. Tá? É mini índice. Por enquanto, lá na frente a gente estuda uma configuração legal para o dólar. Mas não vamos inventar por enquanto, porque o mini índice ele já é bem mais seguro, bem mais leve de operar e bem mais fácil de você ter ganho. Mesmo porque no mini índice você pode deixar o robô ligado aí praticamente o dia inteiro. No dólar não. No dólar não é legal de deixar. Tá ok? Então, Protect habilitado e banda curta habilitado. Posição da ordem. A posição da ordem é uma coisa assim, que requer atenção nossa só para você entender o que significa. Vamos supor que o preço está chegando, o preço está vindo de cima para baixo, tá? E ele está chegando perto, vamos supor um número aqui, é só uma ficção, 130 mil. Beleza? Então o robô ele entendeu que o 130 mil é um ponto importante para se operar. Ele quer fazer uma compra ali. Tá ok? Só que, gente, os big players, quem é operador profissional, ele também vai entregar ele também vai enxergar, perdão, os 130 mil como um bom ponto para se comprar. Esse robô vai fazer isso. Esse robô vai colocar você, na grande maioria das vezes, na mesma posição em que um big player fica. Tá? Então, os 130 mil é um ponto interessante. O que esse robô vai fazer? Ele pergunta para você, ó, você quer que eu deixe a ordem exatamente em cima dos 130 mil ou você quer um deslocamento? Por quê? Porque o big player, quando está operando, ele nunca vai operar em cima do X, em cima do ponto. Nunca. Ele sempre vai operar nos testes. Então você imagina o cenário, olha, o mercado está caindo, 130 mil está ali embaixo. Mas a tendência é uma tendência de alta. O mercado está caindo só porque está fazendo um pullback. Tá ok? Vocês me desculpem, gente, eu não vou colocar o vídeo com o rosto aqui, tá? Eu vou deixar só esse explicativo aqui mesmo. Então, você imagina, ele está só fazendo um pullback. Então, você sabe que ali no 130 mil vai ter briga, que é uma região de interesse. E tem big player já posicionado. Você vai olhar no livro visual ou no Superdom, se você quiser, você vai ver que lá no 130 mil cresceu a quantidade de lote. Ou seja, se você olhar no Volume at Price, você vai ver que ali no 130 mil tem uma barra enorme de negócios que já foram fechados. E isso daí é uma barreira. Então o robô está perguntando para você, você quer que eu coloque a ordem ali em cima ou você quer um deslocamento? E você sempre coloca um deslocamento. Por quê? Porque os players vão agir no teste. O mercado não vai bater direto no 130 mil. Ele vai bater um pouquinho antes de chegar no 130 e vai voltar. Ele vai dar uma chicotada. É nisso daí que você vai ganhar o seu dinheiro. Tá? É assim que o robô vai fazer para que você consiga ganhar rápido no scalp. Então o que eu faço? Eu deixo 25 pontos de deslocamento. Lembrando, mini índice. Tá? Então a ordem ela vai ficar 25 pontos acima da onde o robô enxergou que vai ser um bom momento para se operar. A 130 mil ele vai ficar 25 pontos acima. Tá? Então a posição da ordem é isso. Por hora, não aconselho ninguém a mexer, porque isso já é vencedor, isso aqui já ganha e não tem muito o que dizer. Tá ok? Então, Protect habilitado, banda curta habilitada e posição da ordem em 25 pontos. Contratos. Para mim é irreversível no momento em que você deixa só um contratinho, não precisa mais do que isso. Tá? Com um contrato, gente, se você ligar esse robô no horário de segurança, que eu vou passar para você daqui a pouco, com um contrato, se não acontecer nenhuma tragédia durante o dia, você vai fazer no mínimo R$150. Vai ser muito difícil de não fazer com um contrato. Então olha só, você deu play, você deu o clique, começou lá o robô,
e você sentou e ficou assistindo. Você vai ficar parado assistindo e você vai fazer no mínimo R$ 150. Mas eu digo aqui para você, assim, por mim, tá? Em todos os meus testes, e já tem muito pregão que eu testei, ele não fez menos do que 250. Não fez menos, com um contrato. Tá? Então, vale a pena. Então, deixa um contrato mais para frente, conforme você for pegando experiência, conforme você for pegando os detalhezinhos, a gente conversa, troca uma ideia, daí você coloca mais contrato. Te ajudo, te dou uma força. Tá? Vamos lá, próximo parâmetro. Gain, o ganho. Alvo. Conselho que eu dou, 30 pontinhos. Não precisa buscar mais que isso. 30 pontos é um alvo assim mais do que suficiente para a operação ser rápida. Quer ver? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu fechar isso. Deixa eu ver se dá para abrir. Não dá. Peraí, vamos fechar aqui. Descarta. Vamos abrir aqui, ó. Relatório de performance. Tá? Isso foi no dia de hoje, ó. Então você olha aqui, ó. Operação longa. Deu médio. Scalp. Scalp. Olha aqui, ó. 15 segundos, 21 segundos, 30. Tá vendo? Isso aqui durou 2 minutos, 2 minutos, 8. Esse nem chegou a contar, que foi muito rápido. Que durou 7 minutos. 7 segundos, 1 minuto. 12 segundos, 48. Olha aqui, ó. São todas operações curtas. A gente teve aqui, ó, que deu dor de cabeça hoje. Foi uma, tá? 2, 3 operações. Então, de 27 operações, só 3, perdão, 4. 1, 2, 3, 4. É isso aí. De 27 operações, 4 precisaram fazer o preço médio, ou seja, o preço voltou contra a posição que o robô tinha aberto. Mas em todas elas ele conseguiu se virar, só de a gente desviando do assunto, uma delas, R$ 140 negativo, R$ 200 negativo, 312 negativo e 320 negativo. Só que quando ele fez 312 aqui, ó, ele já tinha 312 ganho. Então aqui zerou. Nessa hora aqui teve um momento que olhou lá e bom, tá no 0 a 0. Depois ele saiu, deu ganho de R$ 48. E aqui quando ele ficou 320 negativo, ele já tinha R$ 372 na conta de ganho no dia. Ou seja, ainda estava 50 positivo. Mas voltando para cá, para vocês verem, ó, 17 pontos 15. Isso só é possível, esses scalps rápidos, só são possíveis por causa, vamos lá de novo, para a gente não desviar a atenção. Nova automação. Guarda aí o assunto, tá? Nova automação. Vem aqui, minhas estratégias, casca grossa, editar parâmetros. Aqueles scalps curtos de alguns segundos só são possíveis porque aqui tá 30. Se tivesse 25, entendeu? Mas só são possíveis por isso. Se aqui tivesse 50, você ia ver que a quantidade de operações que durou alguns segundos já ia diminuir. Por quê? Porque o mercado ele tem uma frequência na qual ele trabalha. E no momento, hoje, essa frequência é 30 pontos, em média. Pode acontecer daqui a uns 2 anos, em época de eleição. Pode acontecer que nas eleições do ano que vem, essa frequência aumente, o mercado começa a ficar muito arisco e ele vai dar fácil 50 pontos. Pode acontecer, daí a gente muda. A gente vai trocando ideia e a gente altera isso aí, tá? Mas pode acontecer assim que 3, 4 meses depois das eleições no ano que vem, essa frequência caia de novo, de 50 para 30, para 25. Então a gente, pegue o quanto o mercado está com vontade de dar. Se você pegar, quiser mais do que o mercado está distribuindo, você vai se envolver em enrascada. Vai dar problema. Tá ok? E a saída do médio, que é o último parâmetro, a mesma coisa. Tá? 30 pontos, você pode colocar até menos. Porque às vezes a operação deu uma virada, às vezes você está vendido lá embaixo. O robô não detectou que ia ter uma possível virada, porque realmente não era para ter, tá? E de repente o mercado começou a subir. E fez 1, fez 2, fez 3 médio, fez 4. Ele tá chegando na onde tá ali o seu preço médio e você tá vendo, pô, ele tá sem força. Você pode diminuir o alvo da saída do médio. Não tem problema nenhum. O importante é você sair da operação que deu errado. É isso que o robô faz para você. Tá? Isso serve, gente, para você entender. Tudo isso daqui serve para você entender o perigo da ganância. Tirou o Protect? É ganância. Mexer na banda não. Na banda não tem nada a ver. Mudou a posição de ordem? Você vai desregular o robô. Aumentou a quantidade de contratos. Você mudou o ganho, mudou a saída do médio? É ganância.
Não estou dizendo que você não pode ser ganancioso, mas a gente tem que ser ganancioso quando o mercado está a fim de negociar com gente gananciosa. E tem hora que ele não tá. Beleza? Encerrado isso, agora a gente vem aqui, ó, para esse painel principal. Tempo gráfico, gente, 5 minutos. Sempre. Gráfico com 1 minuto, esquece. Esse robô não foi nem projetado para trabalhar com 1 minuto. Com 1 minuto, ele vai ter dificuldade para detectar tendência. Ele vai começar a entrar em mais operação, mas não necessariamente serão operações de qualidade. Tá? 15 minutos é legal operar em 15. Com o passar do tempo, eu recomendo que você faça o teste. Ele vai entrar em menos operações. Com 15 minutos, a tendência ela já é muito mais forte. Só que a quantidade de vezes que ele vai contra a sua operação vai diminuir, mas quando ele for contra, ele vai assim bem. Então, com 15 minutos, talvez não seja interessante operar com um contrato só, mas operar com mais do que um contrato. Como não é o meu caso agora, por motivos financeiros, eu falo abertamente isso. 5 minutinhos para o período gráfico tá ótimo para o robô trabalhar. Ele vai fazer em média aí umas 50, 60 operações no dia, e você vai ver que não vai dar nem 10% dessas operações que foram contra o que o robô enxergou que ia funcionar, mas aqui assim, vai ser muito difícil de você falar assim, pô, hoje o robô perdeu. Uma operação, perdeu uma. Vai ser muito difícil. Vai ser mais difícil ainda de você falar, pô, hoje eu saí no prejuízo. E vai ser mais difícil ainda de você falar assim, quebrei a conta. Para vocês terem uma ideia, uma conta de R$ 1.000, tá? Ela não seria quebrada já há um bom tempo, já que eu tô planificando isso daí em tempo real, tá? Já faria um bom tempo que uma conta de R$ 1.000 não seria quebrada. Então essa estatística é muito importante, tá? Aqui, ó, quantidade de ordens. Se aqui você deixou 1, aqui você deixa 1. Se aqui você quis, não, vou querer operar com 2 contratos. Aqui você tem que também aumentar para 2 contratos. E segue isso aqui. Por que aqui ficou vermelhinho? Olha ali, ó. Na hora ficou vermelho, tá vendo? Ó, clicou. Esse daqui vai alternar entre vermelho e não. Ó. Um contratinho, tá legal. 2 contratos ficou vermelho. Ele tá te avisando, ó. Tem alguma coisa errada na configuração. O que que tá errado? Isso daqui o robô usa isso daqui para quando você for fazer, quando ele for fazer preço médio. Quando ele for, tô comprado, ele vai querer aumentar a sua posição. O preço está indo contra você, ele vai comprar mais, que é para trazer o preço médio para perto. O que você faz? Esse robô ele está setado para operar no máximo com 32 contratos. 1, depois 2, vai dar 2, depois 4, vai dar 8, depois 8 vai dar 16, depois 16 vai dar 32, 32. Ele vai operar com 64 contratos, no máximo. Tá? Então você pode colocar 64 aqui, beleza? Esse é o limite dele. Quando a operação chegar na linha com 64 contratos, gente, aqui já foi, essa operação já está perdida e já deu muito ruim. Volto a dizer, comigo não aconteceu. Isso não acontece fácil de jeito nenhum. Por quê? Porque o robô vai sempre procurar colocar as ordens aonde os big players estão posicionados, ou seja, o preço bate e volta, bate e volta. Ele trabalha nisso. Por via das dúvidas, eu marco sempre 100 aqui, mas você não vai usar 100 contratos, o limite dele é 64. Então, tá feita essa aba aqui do menu, vamos para a próxima, entrada. Na entrada é isso aqui, ó. Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e marca isso daqui, ó. Permitir múltiplos envios e alterações de ordem para a mesma barra. Vamos lá explicar. O sistema NTSL do Profit, ele não trabalha tique a tique. Ele trabalha com informação só em fechamento de candle. E aí a gente tem um problema grave aqui. Porque o certo seria você deixar o robô trabalhando com 1 minuto. Tá ok? Deixa ele trabalhando com 1 minuto, ou seja, ele tomou uma decisão aqui para você. Mas de repente ele entendeu que essa decisão não é ideal. Ele espera 1 minuto e encerra, tira aquela ordem de lá, por exemplo. Tá ok? Mas 1 minuto não é bom para a gente trabalhar com esse robô. É menos confiável por causa da leitura da tendência. Você põe 5, então você tenta imaginar, ele coloca uma ordem e de repente o big player sai de onde ele está posicionado. Você tenta imaginar ele ter que esperar 5 minutos até tirar essa ordem dali. A coisa já aconteceu.
E quando você marca isso daqui, ó, ele vai tentar agir antes do espaço do fechamento do candle. Então isso daí foi uma coisa assim, é uma benfeitoria que a Nelogic acabou fazendo, que isso favorece muito a gente que é programador e favorece muito também quem está usando o sistema deles. Tá? Não é o Tick-a-Tick, tá longe de ser o Tick-a-Tick. Tick-a-Tick é um sistema que existe em outras plataformas, não é, mas ele é melhor do que se você deixar assim, ó, desabilitado. Tá? Então, sempre aqui, ó, revisando, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e permitir múltiplos envios e alterações de ordens para a mesma barra, certo? Agora, pulo do gato para vocês. Gente, horário de abertura de mini contrato, 9 horas da manhã. Se você deixar assim, você está simplesmente lascado, porque ele já vai começar o dia com uma ordem apregoada. Daí você não sabe o que vai acontecer. Demetrios, então eu posso deixar com 9 horas e 1 minuto? Pode, daí já não vai ter problema. Ó, assim, nunca. Perdão. Assim, nunca, jamais. Nunca começa o seu robô assim. 9 horas e 1 minuto, pode? Pode, só que lembre-se, com 1 minuto de mercado, a direção do dia ainda não está tomada, as decisões não estão tomadas, eles ainda nem sabem direito o que vai acontecer. E não tem como um robô olhar o mercado com 1 minuto e falar assim, não, eu vou comprar. Não tem jeito, isso é muito errôneo. Então o que eu coloco? Eu nem coloco nem 5 nem 10, eu coloco 15 e 1. Esse 1 é que eu coloco só para me certificar, tá certo? Então o horário de entrada que funciona muito para mim, 9 horas e 15 minutos. Coloca lá um segundo se você quiser. Mas nossa, Demetrios, aí vai perder 15 minutos de operação. Cara, a gente está procurando operações de qualidade, não de quantidade. É melhor ficar 15 minutos sem operar, mas ele entrar já a favor da maré. Lembra que eu falei num outro vídeo a respeito do tubarão? Às vezes você quer entrar antes, você vira a sardinha, tá? E se você esperar até as tendências já estarem ali mais ou menos alinhadas, aí você vai virar rêmora. Você vai ficar preso no tubarão e você vai poder surfar. O tubarão vai virar sua prancha de surf. Tá ok? Então, conselho meu, 9 horas, 15 minutos e 1 segundo. Beleza? Saída. Isso aqui eu nem marco, mas pode marcar aqui, ó, encerrar as operações. Aí depende da corretora onde está o seu dinheiro. Por exemplo, eu acho que a Genial, eu acho, não tenho certeza, eu acho que a Genial zera as operações de day trade de pessoa física às 5 horas da tarde. Então se você deixar assim, ó, ela vai te zerar. E isso daí é uma zeragem compulsória. Ela vai te cobrar um valor por cada mini contrato que ela encerrar suas operações, que ela precisar intervir para encerrar suas operações. Então, por via das dúvidas, conselho de amigo, ó, 16h55. 16, 4 horas e 55 a 5 para 5, o robô encerra, se você já não tiver encerrado, tá? Risco. A única coisa daqui do risco, isso vocês vão testar, vocês vão treinar, vocês olham o que é o melhor, tá? A única coisa do risco que eu coloco é o ganho, que eu coloco todos os dias R$ 400. Todos os dias, então, Demetrios, ele chega a 400? Não, tem dia que não chega. Hoje deu 420, mas o mercado estava péssimo hoje. Ele chegou em 420, mas foi ali, aos 45 do segundo tempo. Que em dia ruim, dia de baixa volatilidade, dia que tem pouca gente operando, tá? O mercado ele chega lá a 220, 230 com um contrato. Então, eu deixo aqui por 400, mas eu fico de olho. Tem uma hora que eu falo assim, opa, já deu, tô desligando porque não tá legal, certo? E em segurança eu nem mexo. Tem alguns parâmetros, já deixo esses parâmetros que vem aqui nele mesmo. Tá ok? Terminou isso, salva e sai. Vamos mudar só uma coisinha aqui. Vamos ver se ele aceita essa mudança. Não, ele já jogou. Ele jogou esse porque já tinha esse. Tá lá, vai. Tá aqui. Ele pegou a nova operação. Eu deixei ele só com 6 minutos, mas só para ele entender que é uma outra configuração do robô. Porque senão ia ficar exatamente igual àquela. E o que você faz? Você vem aqui, ó. E dá play. Isso de manhã, tá, gente? Isso daí é de manhãzinha. Deu aí 8h30 da manhã, você dá esse play que quando for 9h15 ele vai ligar sozinho. Deixa eu tirar esse, porque isso aqui não é interessante, não estou usando. Aqui. Saiu, beleza. Então vamos lá, a gente fecha aqui e fecha aqui. Agora vamos abrir, eu ia falar alguma coisa aqui para vocês do relatório de performance.
Falei para vocês já, né, que o máximo que ele veio contra hoje foi 320. Já falei da velocidade das operações, que isso é por causa lá de fazer a setagem com 30 pontos. Bom, importante, os testes todos que eu tenho feito estão sendo pensados numa conta que tem R$ 1.000. Isso é um padrão assim bem pé no chão, gente. Então imagina que você tem R$ 1.000 na conta e você vai falar assim, ó, eu vou colocar R$ 1.000 e vou botar o robô para trabalhar. Se acontecer uma tragédia, se acontecer um problema muito grande, tá? E eu perder esses R$ 1.000, o que eu faço? No mês que vem eu coloco outros 1.000, que daí já deu tempo de eu trabalhar, fazer bastante corrida. Isso aqui é muito bom para Uber. Eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo de Uber. E eu sei o quanto é cansativo aquilo lá. Eu sei o quanto aquilo te esgota e que te deixa estressado, cansado. Pelo menos era assim comigo. Então isso aqui, para quem faz Uber, dá tranquilo para fazer isso daqui. Você coloca 1.000 na conta e deixa o robô trabalhando. E aqui, sinceramente, ó, se você for buscar 300 por dia, gente, 200 por dia, você precisa de 5 dias sem tragédia. E quando eu falo tragédia, é uma coisa. Tragédia, assim, é o fora do comum, é anomalia no mercado. Você precisa de 5 dias sem tragédia para você dobrar o seu capital. Dá para imaginar? Você tem 1.000, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, R$ 200 por dia, você fez mais 1.000. A próxima segunda você começa com 2.000. Ou seja, a sua chance de ser pego numa tragédia, ela foi reduzida pela metade. Já era baixa, foi reduzida pela metade. 2 semanas sem pintar nenhum, sem o Trump, sabe falar nada que venha causar um tsunami aqui no Brasil. Em 2 semanas você já vai ter R$ 3.000. A chance ela vai diminuir mais ainda de dar algum problema com um contrato. Tá ok? Então marquem bem esses números que eu estou falando. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente monta um plano de trade. Eu passo para vocês aí as minhas condutas, as minhas planilhas. Tá ok? Então, fechando aqui, eu não sei se tinha mais alguma outra coisa para falar para vocês. Tá aqui o que quando vocês quiserem ver o desempenho do robô trabalhando, sempre aqui, porque às vezes você vai dar play, o robô vai estar trabalhando, você vai vir aqui, ó. Deu play, certo? Ah, nossa, o robô tá trabalhando. Aí você tá aqui, de repente ele. Terem, terem, terem. Pô, caramba, tá, onde que tá essas operações? Se você tiver aqui na aba de conta real, ou se você tiver na aba de simulador, você não vai ver o robô trabalhando. Então o que você tem que fazer? Vem aqui na aba de automação. Ó. Isso é dentro do simulador, tá? Na conta real é diferente. Você vem aqui, pronto, ele já mostra para você tudo o que está acontecendo. Aqui ele já abriu para você esse painel, tá vendo? Já mostrou para você quantas operações foram feitas, quantos ganhos você teve, o resultado do dia percentual foi 30 pontos, o resultado financeiro foi. Ele já tem esse painel para você que você pode minimizar, tá ok? E maximizar, tá certo? É uma outra recomendação. Aí vocês usam o parâmetro que vocês quiserem para você chegar e falar, não, eu quero pausar o robô agora. Você pode usar o estocástico, por exemplo. Está sobrecomprado e está comprando, poxa, deu o último ganho, você pausa o robô, se você quiser. Até ele o estocástico sair da posição sobrecomprada. Está sobrevendido. Pô, ele já está aqui, está abaixo do nível 20 no estocástico. Cara, eu vou dar pause que chega um pouquinho de vender. Chega um pouco. Isso daí é você que vai ter que fazer, porque isso vai na mão de quem está operando. Tá ok? Isso daí vai da sua mão, mas são métodos, tá? E é isso, pessoal. Tá aí a configuração do robô, tá passada aí para vocês. Tá? É isso, são essas configurações que eu uso. É isso daí que eu faço e não tem segredo. É um notebook, tá? E não tem segredo, é só isso daqui que eu busco. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, que possa te ajudar, que te ajude nas configurações. Qualquer coisa você dá um alô e nós estamos aí. Valeu? Fui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.